Jaya Ho, caminhante da Mãe Terra, seja bem-vindo ao Meta Shakti, esse canal virtual que é comandado pela Kayane Jankri e as Filhas do Sol, com o objetivo de trazer esses estudos da supraconsciência através da energia Shakti aqui para o mundo virtual. Eu sou a Satya e vou estar falando com vocês sobre Rixa. Isso é uma energia de sétima dimensão de consciência, que eu acho que fica a forma mais fácil da gente compreender, ou a gente pode pensar em vibração, né? O que acontece? Nós, a maioria de nós seres humanos, hoje, a gente vibra numa frequência de aproximadamente 80 Hz, que é uma frequência, a frequência do medo. A grande maioria da humanidade, ela vibra nessa frequência, na frequência do medo, né? Então nós somos estimulados o tempo todo a sentir medo, nós somos o tempo todo bombardeados com situações, seja ela através de guerra, através de assaltos, através de sistemas políticos, através de sistemas religiosos, através, no caso das mulheres, através até do próprio contexto onde ela vive. Então a gente vive um estado de medo. Esse estado de medo, ele gera então nessa faixa aí de 80 Hz. Quando você está vibrando nessa frequência, o que é que acontece? Você vai atrair situações que estejam vibrando nessa frequência. O Rixa, ele vai fazer o que com você? Ele é a energia da fonte. Vou começar por aí. A energia do divino, que todos nós temos ela já instalados em nós. Porém, essa desconexão com a fonte fez com que a gente perdesse um pouco, então, essa vibração. Por quê? Por conta de gatilhos, de situações, de pensamentos, de estilo de vida, de várias situações que fazem com que a nossa frequência, a nossa vibração energética seja rebaixada. E o que acontece? O Rixa, ele vai começar a trabalhar, então, aonde? Na fonte dos padrões que levam você a estar nesses estados de medo, de fragilidade, de atenção, que é o que a gente chama de cura da consciência. Tudo vem através de uma vibração. O que é que você está vibrando, né? O que é que você vibra? Você vibra medo, você vibra angústia, você vibra alegria. Mas por que você vibra isso? Aonde que está a fonte dessa vibração? Porque a gente entra muito naquele conceito, né? Ah, mas tem tanta coisa boa, né? A pessoa tão boa e acontecem coisas ruins com ela. Mas onde que está isso? Onde que está essa situação? Isso está na vibração que você emite, tá? Só que essa vibração, ela é emitida por algo que a gente chama de vibração do coração. Só que ela não consegue ter atuação por conta da nossa forma de visualizar e de vibrar no mundo. A gente, em algum momento, nós passamos a ter apenas uma visão muito racional, muito cartesiana da vida. Essa visão focada, essa visão cartesiana, ela traz os impulsos, então, de todas as situações que a gente vivenciou. Então, nós trazemos vários, podemos dizer, traumas ou inconsistências no inconsciente, que fazem com que a gente vibre essa situação. E a gente acaba, então, criando, vibrando e vivenciando aquilo que está sendo emanado pelo nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele é o cara que comanda a sua vida, tá? Tem um estudo que fala que em torno de nós, que em torno de 95% de nós é inconsciente. É o seu inconsciente que faz você balançar a cabeça, que faz você mexer a mão, né, que faz você respirar. E ele é um ilustre desconhecido. Nós conhecemos um pouco de 5% dessa consciência, desse movimento. Então a maior parte de nós está nesse inconsciente. E esse inconsciente, ele está sendo metralhado o tempo todo pelas questões racionais, físicas, né, dessa realidade cartesiana.
O que que o Urixa vai fazer? Vai fazer? Ele vai começar então a trabalhar os seus hemisférios, o seu campo energético, para que você chegue nesses pontos da sua inconsciência que estão vibrando essas situações. Aparentemente é um pouco complicado, mas é uma questão de fluxo de energia para o despertar da consciência. É um fluxo de energia que vai limpar os seus campos energéticos, fazendo com que você comece a visualizar as coisas de uma forma diferente. Essa energia, ela limpa esses canais de comunicação que existe entre nós e a essa energia superior que somos nós mesmos, mas dentro de uma consciência que a gente não tem nem capacidade aqui de compreender, que é essa nossa consciência com o eu divino. E por que que a gente não acessa? A gente pode pensar em conduítes, como se fossem canos de comunicação, né? Conduítes de comunicação. E esses conduítes, eles estão obstruídos. Obstruídos, volta lá, pela forma de pensar, pela nossa forma de ver a vida, pelas situações que nós vivenciamos durante toda a nossa vida. E ainda tem mais. Lembra lá que eu falei dos 95% do nosso inconsciente? Dentro desses 95% de inconsciente, a gente tem ainda uma carga que a gente traz aí do nosso DNA, da nossa ancestralidade. Então, determinados padrões de comportamento que você tem hoje, eles não são exatamente ou necessariamente de algo que aconteceu nessa sua vida ou que aconteceu na sua infância. Pode ser um padrão de comportamento que foi instalado em algum ancestral, um avô, um bisavô, um tataravô, e isso veio vibrando dentro do seu DNA e se instalou, está instalado aí. E você está repetindo esses comportamentos e esses pensamentos e esses sentimentos que vêm aí dentro do seu DNA. Quando você começa então a movimentar essa energia, a trabalhar a energia de Urixa, você vai começando a ter acesso a esses complexos de energia que estão obstruídos. E você começa então a limpá-los. Você começa a tratá-los. Você começa a desenvolver então um trabalho de vibração, inclusive dentro das suas células e dentro do seu DNA. E isso altera todo o mecanismo que você tem de visualizar a vida. Não é um mundo perfeito que a gente está falando, né? Quando a gente fala de trabalhar a supraconsciência, quando a gente fala de cura da consciência, ou quando a gente fala transformação de padrões, estamos falando de que a vida vai ser perfeita, ou que nada vai... As coisas vão continuar acontecendo. Mas o seu olhar para a sua vida, para a sua realidade, passa a ser diferente por conta dessa consciência mais elevada que você está, desse estado que nós chamamos, que nós buscamos, né, dentro dos estudos do xamanismo ancestral, que é o estado de supraconsciência, que é um estado onde é um estado de ser, onde você vê a realidade, né, da sua vida, do que acontece de uma perspectiva diferente, que é o que a gente chama de visão pelo coração. Dentro dos trabalhos da energia Shakti, a gente busca então desenvolver dentro do Urixa um cuidado com essa questão do próprio feminino, né? Nós mulheres acabamos por trazer em nós alguns gatilhos, algumas informações que acabam subtraindo a nossa energia, que acabam, de certa forma, alguns comportamentos, algumas ideias, alguns movimentos acabam inferiorizando esse ser mulher, esse ser fonte de vida, né? Ninguém chega na Terra senão por uma mulher. É a cápsula, é a incubadora dos seres. Só que essa visão, às vezes, distorcida do feminino faz com que a própria mulher ela acabe se sentindo inferiorizada, né? Ela acaba se sentindo menor ou criando ideias e pensamentos que muitas vezes até aparentemente não são machistas ou não são
Eu não gosto de usar essa palavra machismo, porque o machismo, ela tende você falar machismo, feminismo, e tudo que é radical não é muito legal. É algo que não soa muito bem. Então a gente tem que buscar essa neutralidade, compreendendo que existem energias masculina, energia feminina, positivo e negativo. Essa é a base. Só que existem alguns comportamentos que estão realmente, inclusive nas próprias mulheres, que trazem essa visão de, como é que a gente pode dizer, uma visão retrógrada, uma visão antiga de determinados sentimentos, de determinados comportamentos. E isso faz com que você mulher, ou que você homem, faça isso às vezes com as suas irmãs, com as suas parceiras, com as suas esposas, com as suas filhas, sem perceber, porque entra dentro desse padrão convencional de humanidade. Quando você passa então a trabalhar essas inconsistências em você, você começa então a perceber o quanto você distingue essas polaridades. Quando você começa então a trabalhar a energia de Nixa, você vai começar então a compensar esses dois lados de energia que existem dentro de você. Tanto os homens quanto mulheres possuem energia positiva e negativa, a energia feminina e a energia masculina, Shiva, Shakti, dentro de nós. E essas energias, elas precisam estar compensadas. A energia o trabalho com o Nixa, ele faz com que você comece então a compensar dentro de você essas energias. A partir do momento que você tem essas energias mais compensadas, você começa então a ter uma vibração superior. De que forma isso acontece? Isso acontece a partir do momento que você se conecta com essa energia que é a energia da fonte. Essa energia que vem aí do universo, onde você então se transforma num canal, quando você é enixiano, e você passa então a emitir essa energia. Ou quando você recebe essa vibração. Você recebe uma vibração de consciência. Durante o tempo que a gente está, por exemplo, se você está num momento com muita tristeza, ou com muitos pensamentos agressivos contra você mesmo, ou chateado com alguma coisa, tudo é energia. Conforme você vai pensando nisso, conforme você vai se martirizando, com essas questões, você vai criando, como formas, que a gente chama de formas pensamentos. É como se fossem blocos de energia que eles vão se condicionando em torno de você. E isso faz com que o seu campo energético, o seu fluxo de energia não flua direito, A sua energia, ela começa a ficar em volta de você truncada. Por quê? Porque tá essas massas de energia desses pensamentos que estão aí aprisionando a sua mente, aprisionando o seu sentir, Quando o seu campo energético não está fluindo bem, o seu corpo físico começa a ressentir. Ele começa a não ter dentro dele também um fluir. Porque é tudo interligado, é tudo uma questão só. Então, quando esses pensamentos começam a criar dentro do seu campo energético algo, você começa então a trazer isso para o seu campo físico. E o próprio pensamento, a própria energia, ela vai fazendo com que algumas glândulas do seu organismo comecem também a emitir enzimas desequilibradas, densas. E isso vai afetando então o seu campo físico e o seu campo energético. O que vai acontecendo? Quanto mais você fica nesse tempo, você fica nesse estado, mais isso vai se condicionando. Quando você trabalha com a energia de Nixa, então, por exemplo, quando você envia energia de Nixa para uma pessoa, você vai estar fazendo o quê? Como se você estivesse limpando aquele campo energético dela. Como se você estivesse tirando aquela densidade do campo energético dela. E você vai estar também, quando recebe a energia, você vai estar, o seu corpo físico também vai estar limpando aí essa densidade criada por algumas enzimas. E o que acontece? Faz com que você comece, então, primeiro a se sentir melhor.
né? A você se sentir mais revitalizado. E isso vem dessa limpeza energética, né? Dessa limpeza desse campo de energia que você saiu, né? Você começa, as suas glândulas começam a funcionar melhor, o seu sistema sanguíneo começa a funcionar melhor e a energia dentro de você, dentro e fora de você, começa a fluir de maneira natural. Esse fluir natural faz com que você comece a observar as situações de um outro ângulo, de uma outra consciência. E aí você vai começar a perceber a partir daí que determinadas coisas não fazem muito sentido, que determinadas preocupações não fazem muito sentido, que se envolver em determinados problemas não fazem sentido, não faz sentido. E isso vai fazer com que você comece a alterar o seu comportamento, a sua forma de se expressar no mundo, primeiro dentro de você e depois fora de você. Então, o sistema de Rixa é um sistema muito complexo e muito inteligente. É uma energia extremamente inteligente, porque ela vai agir no ponto necessário que você está precisando naquele momento. Né? Então, muitas vezes a gente tá triste, tá chateado, por alguma coisa, e ele vai até um rixiano ou pede ou faz uma autoaplicação de Rixa para resolver aquilo, para tirar aquele sentimento, aquela tristeza de você. Só que quando você começa a receber a energia, quando você começa a trabalhar com ela mostra para você que não é bem aquilo que você está pensando, que está te incomodando, mas sim existe uma outra coisa que aconteceu e que aquilo ali ativou a outra coisa, e que essa outra coisa que ativou, às vezes uma memória, às vezes um sentimento, é que gerou toda essa situação. Rixa é a base de energia de todo o trabalho do Meta Shakti, das Filhas do Sol, da Sagrada Tradição Xamanismo Ancestral, porque é a energia de consciência. A busca de Rixa é despertar o estado de supraconsciência, assim como todo o trabalho da Sagrada Tradição e das Filhas do Sol. Despertar esse estado de ser, é conseguir fazer com que você altere a sua vida, primeiramente o seu olhar pelo mundo e a sua vibração pelo planeta. Quando você muda tudo isso, essa vibração, esse estado de vibração, você começa então a modificar toda a energia que existe à sua volta. Você começa a trazer outras formas de perceber a vida, outras formas de se compreender enquanto ser. E isso é uma conversa muito comprida. E Rixa é a energia que vem do coração. Quando foi a última vez que você sentiu o seu coração? Vamos tentar? Vamos sentir o coração? E quando eu falo sentir o coração, é sentir ele bater mesmo, é sentir ele vibrar. Você ter essa certeza, ter essa confiança. Você sabe que ele existe, mas quanto tempo você não dá uma atenção para o seu coração? Não para ouvir ele bater. Esse é o caminho, sentir ele dentro de você, ver essa bomba de energia que vibra dentro de você e que te faz vivo. Então faz o seguinte, põe a mão no seu coração, fecha seus olhos, respira fundo agora. Isso, e põe a mão assim no seu coração e tenta sentir esse pulsar que está dentro de você. Essa vida que é você. Você é um ser em plena manifestação de vida nesse planeta. Você é um ser de energia andando nesse planeta, vivenciando todas as situações, movimentos e momentos que Gaia oferece. E quanto você está cuidando de você, quanto você está dentro de você. Quando você para sentir o seu coração, você consegue se conectar com você. Então respira
Sente o seu coração, afaga ele, dá carinho para ele, para que você consiga então se centrar, visar, se sentir confortável dentro de você mesmo. E é muito bom estar dentro de si mesmo, porque quando nós estamos dentro de nós mesmos, respirando, sabendo que existimos, a vida, ela não fica mais fácil, mas ela fica bem melhor de ser vivida. Isso, sente você, sinta seu corpo, sinta a sua energia. Você em manifestação divina, que merece todo o amor, todo o respeito, todo o carinho, a partir de você mesmo, do mais próximo que existe, que é você. Essa vibração de estar presente dentro de si também é Rixa. On Rixa On. Jai-Ho, caminhante da Mãe Terra. A gente se encontra em um outro episódio aqui do Meta Shakti. Jai-Ho.